Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição de hoje você vai conferir como foram julgadas as contas das câmaras de Poconé e Nova Olímpia. Mais 3 municípios tiveram os balanços dos poderes executivos avaliados. E ainda veja como foi o módulo desse mês da capacitação permanente de conselheiros. É o TC Notícias desta quarta-feira, dia 19 de outubro, que está no ar. Olá, tudo bem? Parecer prévio contrário, assim foi julgado o balanço anual da Prefeitura de Cláudia. Confira também como os conselheiros avaliaram as contas de 2010 da Prefeitura de Alto Boa Vista. O relator do processo, o conselheiro Domingos Neto, identificou na prestação de contas do Executivo de Cláudia que o prefeito Vilmar Giacchini não respeitou os limites legais e constitucionais estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Exemplo disso foram os gastos com o pessoal do Executivo. Dos 54% exigidos como máximo, a Prefeitura gastou 57,80%. Outro item que não foi respeitado diz respeito aos gastos com o pessoal do município. Além disso, o Tribunal de Contas verificou no balanço déficit orçamentário de R$ 927 mil. Diante do exposto, eu acolho o parecer ministerial. Vou votar no sentido de emitir o parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais de governo, ora apreciadas, com recomendações à Câmara Municipal. Nessa mesma sessão, os conselheiros também julgaram o balanço anual da Prefeitura de Alto Boa Vista, cidade que fica a 1.060 quilômetros de Cuiabá, e que em 2010 foi administrada pelo gestor Aldecides Milhomem de Cerqueira. O relator do processo, o conselheiro José Carlos Novelli, que na sessão teve o voto lido pelo auditor substituto de conselheiro Luiz Carlos Pereira, votou pela regularidade do balanço. No entanto, algumas penalidades foram aplicadas ao gestor. Aplicando-lhe multa no total de 128 PFs-MT, bem como restituição aos cofres municipais com recursos próprios do correspondente a 33,38 PFs-MT na forma discriminada no processo. Mais 2 leis municipais são declaradas inaplicáveis pelo Pleno do TCE. Desta vez foram os poderes legislativos de Poconé e Nova Olímpia. As 2 leis municipais definiram o subsídio pago aos presidentes das câmaras de vereadores de Poconé e Nova Olímpia acima do que é permitido pela Constituição Federal, quando comparado ao subsídio pago aos deputados estaduais. Segundo a lei maior, esse percentual deveria ser de no máximo 30%, já que as 2 cidades possuem população entre 10.001 e 50 mil habitantes. O Pleno ainda determinou que seja reduzido o valor dos subsídios pagos aos chefes das casas de leis. Os presidentes das referidas câmaras foram ainda penalizados a devolver os valores recebidos a maior, montantes que somaram quase R$ 9.800. Já na apreciação do mérito, o balanço do Legislativo de Poconé foi julgado regular pelo conselheiro relator Antônio Joaquim. Multas de pouco mais de R$ 430 foram aplicadas ao ex-presidente Ney Rondon Marques, por ter enviado com atraso dados obrigatórios ao TCE. Enquanto isso, as contas da Câmara de Nova Olímpia, sob relatoria do auditor substituto de conselheiro Luiz Henrique Lima, foram julgadas irregulares, porque a gestão não respeitou o limite definido para gastos com folha de pagamento. O ex-presidente Ari Cândido Batista também vai ter que pagar multas e restituir dinheiro aos cofres públicos no montante de R$ 15 mil. Você fica agora com o nosso vídeo institucional. A Clara é professora e hoje ela ensinou uma lição. Escola pública é feita com o nosso dinheiro, por isso temos que cobrar qualidade. Seu Antônio é caminhoneiro e está de olho nos seus direitos. Buraco em rodovia, sinal vermelho. Se aparecer defeito, o prazo de garantia é de 5 anos. Fique atento, o gestor tem o dever legal de exigir o reparo de defeitos em obras públicas. Quem contrata e quem constrói é responsável pela qualidade do serviço. Fiscalize e denuncie. Tribunal de Contas de Mato Grosso. Estamos de volta. Confira agora o resultado do julgamento das contas das prefeituras de Brasnorte, Campo Verde e Tesouro.
regulares com recomendações e determinações. Assim, o TCE julgou as contas de 2010 do Poder Executivo de Campo Verde, período administrado pelo prefeito de Morvan, Alencar Brescancin. Ao avaliar essas contas, o conselheiro Alencar Soares constatou que a prefeitura aplicou mais do que o mínimo previsto constitucionalmente em saúde e educação e não teve nenhuma denúncia ou representação contra os atos de gestão do prefeito. Entretanto, o conselheiro aplicou multa de R$ 2.700 ao prefeito em razão da manutenção de falhas já identificadas em outros exercícios, como um atraso no envio de informações ao TCE. Erro que deve ser corrigido. Nessa sessão, o conselheiro Alencar Soares também julgou as contas da Prefeitura de Brasnorte, administrada em 2010 pelo prefeito Mauro Rui Reiser, que teve o balanço julgado regular, mas com aplicação de multa de quase R$ 3.000. Tesouro, cidade que fica a 379 quilômetros de Cuiabá, também teve as contas do Poder Executivo relatadas pelo conselheiro, que julgou o processo regular, mas aplicou multa de quase R$ 830 ao gestor Hilton Ferreira Barbosa. Mais detalhes sobre esses processos você confere no portal do TCE no link Pauta de Julgamento, na sessão do dia 18 de outubro, nos processos de número 17, 19 e 20. Conselheiros participam do 10º módulo do curso de capacitação permanente. Nesta quarta-feira, os conselheiros Walter Albano, Antônio Joaquim, José Carlos Novelli, Alencar Soares, Valdir Teis, Domingos Neto e o auditor substituto de conselheiro Luiz Henrique Lima estiveram em sala de aula mais uma vez para participar do 10º módulo do curso de capacitação permanente realizado pelo TCE. Dessa vez, o tema abordado foi medida cautelar, um instrumento previsto no regimento interno e na lei orgânica do TCE e que visa resguardar o erário público. Ela não se presta só para afastar o agente, mas como, por exemplo, para implicar na indisponibilidade de bens, de forma a ressarcir o erário por ato de improbidade, né? E qualquer outra medida tendente a resguardar o patrimônio enquanto se apura ou se julga contas de agentes públicos. Foram abordados a finalidade, a legitimidade, hipóteses cabíveis e os casos concretos das medidas cautelares. O palestrante também falou sobre os limites e os fundamentos constitucionais do tema. Para o presidente do TCE, conselheiro Walter Albano, a discussão do tema é importante devido ao caráter de prevenção assumido pelas medidas cautelares, especialmente diante do trabalho de auditoria simultânea realizado pelo TCE. Ao tempo em que os atos administrativos são editados, imediatamente o tribunal controla. Ao fazer isso, ele tem a oportunidade de evitar o erro e evitar a fraude. Evitar o erro através de alertas e evitar a fraude através de medidas cautelares. Fomentar um bate-papo a respeito dos poderes, dos recursos, dos instrumentos, do procedimento que o Tribunal de Contas vai adotar para cumprir ou exercer essa função constitucional, eu acho que é uma iniciativa das mais válidas. Nós ficamos por aqui, mas antes de encerrar, uma última informação. Nesta quinta-feira vai ser realizada uma sessão plenária extraordinária e em pauta estão mais de 280 processos que começam a ser julgados às 8h30 da manhã com transmissão ao vivo pelo portal do TCE. Então não se esqueça, temos um encontro marcado amanhã. Até lá!